Olá, a nossa reflexão de hoje também é tirada do Evangelho de Mateus, no capítulo 19, versículos 23 a 30. E diz assim: quando os grandes atletas superam os mais difíceis obstáculos, são considerados deuses, ídolos. Vão ao limite e quebram recordes e mais recordes. Mesmo assim, estes recordes são bem limitados porque não avançamos como Deus. Nada na nossa vida é maior do que Deus. Superar os desafios é um bom começo, claro, e os atletas, eles fazem isto muito bem. Nós somos convidados na nossa liturgia de hoje a superar os obstáculos a cada dia e a buscar um Deus mais próximo de nós, um Deus verdadeiro e que nos ame de verdade. A cada superação, um caminho aberto para a santidade e para a nossa salvação. E aí a pergunta: quem pode ser salvo? Eu, você, todos nós podemos ser salvos. Basta que abramos o nosso coração a Deus, porque sozinho vai ser difícil salvar-se. É porque na nossa formação, nós fomos acostumados a isto, a achar que a nossa salvação, ela depende de nós apenas. Claro, ela depende de nós, mas ela precisa estar vinculada ao conjunto, a uma comunidade, a outra pessoa. Porque se eu penso a salvação pessoal, eu estou tendo um pensamento egoísta diante de Deus, aquilo que não é próprio de Deus. Então, quando você pensa a salvação, pense que é um desejo seu, você luta por isso, você faz as suas orações, faz as suas boas ações, tenta cumprir não por regra, mas porque o teu coração pede isso, aquilo que Deus pede de você, mas saiba que isto te levará à sua salvação se este mesmo desejo seu for um desejo para as outras pessoas. Se isso acontecer de fato, é claro que você está mais do que apto para viver a sua salvação pessoal e a sua salvação comunitária. É aquela questão assim você tem o direito ao céu, quando o seu pensamento está traduzido no pensamento do outro e para o bem do outro. Uma boa noite para você, meu irmão, minha irmã, programa Madrugada de Bênçãos, começando com a participação do Padre Air, comentando o Evangelho desse dia, falando que nós devemos buscar sempre Deus no nosso coração, a graça de Deus. Buscar a nossa própria salvação com a nossa força, disse Jesus, é impossível, mas com a graça dele é possível. É o Evangelho que nós estamos meditando durante todo esse dia de São Mateus. Jesus disse aos discípulos: em verdade, eu vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Ouviram bem o que os discípulos ficaram perplexos e perguntaram: quem, pois, poderá salvar-se? Em seguida, Pedro tomou a palavra. Ao ver Jesus dizendo: humanamente isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Nesse instante, Pedro, então, pergunta para Jesus: olha, nós deixamos tudo e te seguimos, que haveremos de receber? Jesus respondeu: em verdade vos digo, quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar no trono de sua glória, também vós que me seguistes, havereis de sentar-se em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e terá como herança a vida eterna. Ora, muitos que são os primeiros serão últimos, e muitos que são últimos serão os primeiros. Então Jesus dizendo, a salvação pela força da própria pessoa não dá, é impossível, comentou o Padre Air também no começo do nosso programa. Mas com a minha graça, você se entregando para mim, você se abrindo à minha infinita misericórdia, ao meu amor, aí você vai conseguir. Além disso, você que deixar tudo por amor a mim, você vai receber 100 vezes mais nesta terra e o reino dos céus. Por isso o nosso tema hoje, minha gente, é não desista de lutar. Jesus pede para que nós lutemos. Não que a nossa luta vai nos dar a salvação quem nos dá é Ele, mas nós devemos também colaborar com a obra salvadora de Jesus, aceitando Jesus, nos abrindo, jamais perdendo a esperança, lutando, 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 até o último suspiro para podermos receber como herança o reino dos céus.
Eu quero contar com a sua participação. Nós estamos nesse instante ao vivo para todo o Brasil. Nosso call center, nossa equipe de braços abertos para acolher a sua participação. Nosso telefone aparecendo no seu vídeo é o 19 3871 9620. Você pode ligar, você pode fazer o seu pedido de oração, louvar, agradecer a Deus por esse dia, pelo dia que a gente vai começar daqui a pouco, um novo dia. E é claro, quando você participa conosco, você concorre a muitos prêmios. Hoje nós preparamos coisas bonitas para você receber nesse programa. Todo mundo que participar conosco vai ganhar esse kit que está ali, ó, aparecendo no meio, um livro e também o CD da banda Anjos de Resgate. É esse livro Nossa Senhora com o... é o livro que está aí... Deixe de Ser Vítima. Deixe de Ser Vítima é o livro, esse branco que está no meio da sua tela, junto com o CD do Anjo de Resgate. Do lado direito da tela, você está vendo um CD, o Rosário dos Arcanjos. Vai ser um presente para todo mundo que ligar e se tornar sócio da associação. Você ligando agora e se tornando um sócio, automaticamente você já recebe de presente o CD, o Rosário dos Arcanjos, do Padre Aguinaldo, que está aqui apresentando o programa hoje. No final, para todos aqueles que participarem, vai então este livro, Deixe de Ser Vítima, e o CD do Anjos de Resgate. No final do programa, para todos os que ficaram sócios, nós temos aquele kit. Nós temos o DVD do Padre Evaldo Trevisan, temos ainda o livro 10 Respostas que vão mudar a sua vida, do Padre Reginaldo Manzotti, e um escapulário de aço de Nossa Senhora com o Menino Jesus. Esse kit para todos os novos sócios no final do programa. Na sexta-feira, no último programa da semana, tem mais um presente, ainda mais um kit. O Catecismo da Igreja Católica, a imagem de Santa Cecília, protetora dos músicos, e o livro de cantos Louvemos o Senhor. Isso na sexta-feira, para todos os novos sócios, nós teremos esse presente. Olha quantas coisas maravilhosas que a nossa produção preparou para você. E é claro, muito mais importante ainda, a graça de Deus. Você tem lutado com a sua vida, se esforçado com a sua vida, tem enfrentado problemas, dificuldades, cruzes. Às vezes, você já pensou em desistir dessa luta. Hoje no programa a gente vai entregar isso para Jesus, para que você não desista de lutar, não desista dos seus sonhos. Continue lutando, batalhando, caminhando com Deus, rumo à salvação no final da sua história. Olhando assim ao nosso redor, para a nossa sociedade, a gente vê quantas pessoas lutando. Nós vamos ver um vídeo, meus amigos, de um menino que se chama Daniel. Ele não tem braços, ele nasceu sem braços, mas nem por isso ele deixou de lutar e deixa de lutar. Ele é um grande artista, um grande pintor. E ele pinta com a boca, não deixou de lutar pela vida, apesar dessa dificuldade de ter nascido sem os braços. Imagina você sem os braços, o que você faria? Muita gente desistiria, reclamaria, murmuraria, abandonaria a fé. Não é o que o Daniel faz. Apesar da limitação física, ele superou tudo isso, pintando com a boca, mantendo a fé em Jesus. Vamos ver essa matéria? Daniel nasceu assim, sem os braços. Enfrentou muitos obstáculos e sofreu preconceito, mas aprendeu a viver com as dificuldades e as próprias limitações. Não estamos num país totalmente adaptado para o deficiente, né? Então o mundo não vai parar para o Daniel viver bem, não. O Daniel tem que se adaptar ao mundo para ele poder viver bem. Começou a pintar aos 6 anos de idade. Teve incentivo da tia e da mãe dele. Hoje o que me faz mesmo continuar pintando é a minha mãe, né? Porque assim, ela sonhava em grandes eventos, em grandes concursos, era a alegria dela, né? E sempre quando ela falava, o Daniel é artista plástico, o Daniel gosta de pintar, os olhos dela brilhavam. Daniel perdeu a mãe há 9 meses. Para ele, essa perda ainda está sendo superada. Eu fiquei um tempo sem pintar, porque ela ficava muito tempo no meu ateliê. Enquanto eu pintava, ela estava no ateliê, na cadeira de balanço, fazendo o tricô dela. Então eu fiquei muito tempo sem pintar, porque devido à ausência dela, eu não consegui ir para o meu ateliê, né? Agora eu estou conseguindo entrar no meu ateliê. Agora eu abri meu ateliê e falei, não, vida nova, tenho que enfrentar a realidade. Aí eu falo que enquanto eu tiver vida, fôlego,
eu vou estar com o pincel no pé, o pincel na boca, em homenagem a ela. Depois que a mãe de Daniel o deixou, Caio, o amigo inseparável, acompanha Daniel nos compromissos e está sempre por perto para ajudar no que for preciso. Antes dela falecer, ela cobrava muito ele. E aí ela pediu para que eu ficasse no pé dele, para cobrar ele, para pintar, para trabalhar e tal. Aí agora ele tem que me aguentar um pouco, sabe? Daniel começou pintando com os pés e hoje pinta também com a boca. Tem cerca de 500 trabalhos assinados por ele. Alguns já foram premiados. Para Daniel, a arte transformou a maneira de encarar a vida. Antes da pintura eu não era ninguém. Eu era apenas um deficiente, né? Que ficava em casa sem fazer nada e não era conhecido por ninguém. E através da pintura eu comecei a ter o meu respeito, o meu valor no meio da sociedade. Além da arte, Daniel também ministra palestras motivacionais. Ele usa a própria história como lição de vida. Mas eu nunca imaginei que eu ia nadar, hoje eu nado. Eu nunca imaginei que eu ia dirigir, hoje eu dirijo, né? Meu carro é adaptado. Eu nunca imaginei que eu ia chegar em lugares assim de concursos que você fala, poxa, o Daniel tá lá no meio. Então pintar para mim é um sonho sem limite. E qual é o seu limite? Se eu sem os braços posso alcançar coisas assim impossíveis, por que você não pode? Obrigado, Daniel, por sua participação no programa Madrugada de Bênçãos. Que testemunho, que coisa bonita a sua vida, o seu trabalho. Você sempre incentivado pela sua mãe, pela sua família, por esse seu amigo, lutando, lutando, lutando. A gente fica emocionado, viu, Daniel, vendo a sua história, vendo os seus quadros. E agora, sua mãe partindo para a casa do pai. Você, num momento, você para um pouquinho de pintar, é claro, a gente fica muito triste quando a gente perde alguém que a gente ama, mas logo você voltou. E você pensa na sua mãe e você, por amor a ela, continua se dedicando às artes, fazendo os seus quadros. Obrigado porque você participou aqui, viu, Daniel, no Madrugada de Bênçãos. Você é um exemplo, um modelo de alguém que não desiste de lutar, que é o tema que nós estamos trabalhando hoje. E você que está nos acompanhando também, você possa se sentir motivado, olhando para a vida do Daniel. Você que às vezes não tem nenhuma limitação física, mas às vezes está paralisado interiormente. Porque tem gente que é assim, né? É perfeito fisicamente, mas dentro vive uma paralisia. Por qualquer motivo abandona tudo, já desiste, começa uma coisa e para, começa a estudar, para no meio do caminho, arruma um emprego logo, desiste do emprego. A gente vive numa sociedade muito frágil também nos relacionamentos. Tem gente que começa um relacionamento e meses depois já desiste daquele relacionamento, porque só olha para o defeito da outra pessoa, para os pecados e as limitações, e não persevera e não continua lutando para superar as limitações, já arruma outra pessoa, depois uma outra, depois uma outra. Quantas pessoas no casamento também, porque acontece um fato, um problema, uma dificuldade, já quer desistir daquela vida, daquele sonho, daquele projeto, daquela aliança. Nós não podemos desistir da nossa luta. Temos que lutar sempre, sempre, sempre.